Fala pessoal, meu nome é Gustavo, a gente está aqui para mais uma edição do Blues of Sanford no YouTube. Semana passada o João apresentou a apresentação com a Elizabeth, né, americana, que falou um pouquinho sobre a janela de transferência do Chelsea. Pela primeira vez a gente trouxe uma gringa para cá, isso é muito legal. E dessa vez a gente traz Fred Caldeira, correspondente do Esporte Interativo lá em Manchester. Fred, muito obrigado e é um prazer falar com você. Obrigado a você, Gustavo. Obrigado a vocês da página também pelo convite. É sempre um prazer falar com quem entende mais do que eu do futebol inglês e nesse caso do Chelsea. Então, feliz pelo convite, acompanho o trabalho de vocês e aprendo com vocês também. Valeu. Antes de qualquer coisa, te inscreve, deixa o like, que é para vocês é uma coisa muito rápida, mas para a gente é muito importante. E bora pro vídeo. Fred, no final de semana a gente teve o confronto contra o Liverpool, um confronto onde o Chelsea ainda teve muito desfalcado, mas já deu para ver algumas coisas, principalmente Havertz e Werner. O que você pode dizer assim, em linhas gerais do que foi a partida e da dificuldade que o Chelsea teve, principalmente no segundo tempo? Pois é um jogo que ele é separado por um lance definitivo, que é a expulsão do Christensen, né? Então acho que analisar o segundo tempo do Chelsea é injusto, né? Usar aquele segundo tempo como termômetro. E no primeiro tempo a gente teve, especialmente nos pés do Werner, chances importantes para o Chelsea de repente abrir o placar. Acabou que o Fabinho, improvisado de zagueiro, levou a melhor em lances que poderiam ser decisivos para esse Liverpool abrir, para esse Chelsea abrir o placar. Também não levo tanto como termômetro para a temporada que o Chelsea vai ter, justamente pelo que você falou, né? Dos desfalques, os reforços ainda não tinham chegado, né? A gente vê depois no jogo da Copa da Liga o Thiago Silva estreando, a gente vê o Chilwell estreando, ainda tem mais gente para chegar, então acho que se tem um porém nessa janela tão bem feita que o Chelsea teve de transferências, é que até, sei lá, meados do mês que vem, se tudo der certo fisicamente, sempre vai ter alguém para chegar, né? O time redondinho, o time dos sonhos do Lampard, acho que ele vai demorar um pouquinho ainda para chegar, mas de qualquer forma é um Chelsea muito promissor. Há um degrau muito grande para esse Liverpool ainda, mas eu uso esse jogo do fim de semana passado mais pelo olhar positivo de coisas que o Chelsea já demonstrou que pode apresentar nessa temporada, do que pelo resultado em si, que eu ainda acho que não como eu disse, um termômetro, uma régua para a gente analisar esse Chelsea da temporada atual. Foi uma coisa que a gente comentou até no último podcast. O Chelsea contratou o Barry, né, o ex-auxiliar do Wigan, para treinar a defesa. E eu vi, pelo menos no primeiro tempo, obviamente no segundo não tinha como, né? Se com 11 já é difícil segurar o Liverpool, imagina com 10. Um time mais equilibrado, mais seguro, mais organizado defensivamente. Eu acho que isso talvez já tenha o dedo do cara, né? E que chegou justamente para isso. E aí uma autocrítica do Lampard, né? Ele entender que durante um ano inteiro ele não conseguiu dar conta da defesa, então ele traz um cara especialista naquilo. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, obviamente, para a melhora do Chelsea, mas para o crescimento do Lampard. É o setor mais urgente, né, que precisa crescer o mais rapidamente possível para esse Chelsea poder competir ainda melhor do que competir na temporada passada. Se não me engano, foi a defesa mais vazada do top 10, né, da Premier League na última temporada. Então, é um número alarmante, né, que o Chelsea agora tenta consertar, trazendo o Thiago Silva, trazendo o auxiliar que você citou, trazendo o Chilwell, e agora trazendo o Mendy. Vamos ver se ele vai ser o titular no gol, porque o Kepa começa a temporada reforçando as interrogações que ele deixou na última, né? Pelo menos é essa a minha interpretação. O Bertozzi, inclusive, tweetou depois da falha contra o Liverpool, ele falou, o do Kepa é mental já, não é mais só qualidade técnica, é um problema na cabeça que tá mexendo com ele. E o Cabadeiro ontem catou demais, né? O jogo foi 6-0, mas se fosse o Kepa ali, teria sido, sei lá, um 8-4. Um negócio mais ou menos assim, porque ele catou demais. Eu acho o Cabadeiro mais goleiro que o Kepa, apesar de ser, às vezes, dar uns negócios na cabeça dele e fazer uns erros, assim, bizarros, mas eu acho ele mais goleiro. E o Mendy acho que vem para ser titular. É uma coisa que a gente sempre fala. Se ele fizer o mínimo, ele vai jogar. Eu acho que pode ser importante o Mendy assumir a titularidade, porque, vamos lá, o Kepa não chegou com esse preço todo. Tudo bem que tem um mercado de transferências que infla o preço dos jogadores cada vez mais, isso no mundo pré-pandemia, mas enfim. O Kepa tem qualidade técnica, né? É evidente que ele tem qualidade técnica. Agora,
o Mendy dando esse respiro para o Kepa, de repente pode ser até importante para, de repente, resgatar o goleiro que o Chelsea contratou e não o goleiro que atuou pelo Chelsea até agora, né? Então, talvez seja importante para o Kepa justamente trabalhar essa parte mental que o Bertozzi citou e você trouxe aqui, que ele fique um tempo afastado dessa grande possibilidade de falhar que ele está apresentando nesse momento. Então, ele ficar sem jogar pode ser positivo para que ele tenha, de repente, um recomeço no próprio Chelsea. Vamos ver. Inclusive, antes da parada, ele foi banco do Cabadeiro alguns meses. Inclusive, no jogo de ida contra o Bayern, ele estava no banco. E aí ele voltou naqueles últimos 2 jogos, né? Contra o Liverpool e contra o Everton, antes da parada, e foi bem. Então é um alento. Pode ser, quem sabe, se ele ficar mais um tempo afastado, quando ele retornar, ele vai bem. Mas as expectativas já baixaram demais. Acho que quem confiava já não confia mais, e quem nunca confiou, então não quer ver nem pintado. Sobre a diferença para o Liverpool, você acha que nessa temporada já dá para reduzir consideravelmente ou ainda precisa de mais umas 2 temporadas? Enfim, é um projeto, digamos assim, de 3, né? Primeira, sem contratar ninguém, a segunda com os reforços, de uma terceira com todo mundo entrosado, com mais alguma contratação ou outra que venha, para tentar ganhar. O que você acha? Eu acho que é um Chelsea que ainda está num trabalho de transição, porque contrata jogadores que o mundo inteiro queria, né? O Werner seria titular na maior parte dos clubes da primeira prateleira da Europa, o Havertz também, o Thiel eu acredito que também, até porque a lateral esquerda é uma posição muito carente, né, no futebol europeu, se você olhar para os grandes times hoje, com exceção de 2 ou 3 ali, o Davies e o Robertson, grande parte está com uma interrogação em cima, né? Você vê o Manchester City, lateral esquerda é o Mendy, que até hoje não justificou nem física nem tecnicamente aquela contratação, mas enfim, acho que é um Chelsea que ele... O que eu acho interessante é que esse trabalho do Lampard, ele acelerou processos, né? A temporada passada, ninguém esperava que o time fosse conquistar uma vaga para a Liga dos Campeões até começar a engatar. Sim. E quando você vê na virada do meio da temporada ali, talvez, acho que quando sobrevive aquele cruel calendário de jogos do inverno, o Chelsea consegue ganhar maturidade, aí sim a torcida começa, acredito eu, né? Acho que foi esse momento que começou a confiar que de fato aquele time brigaria até o fim por uma vaga na Liga dos Campeões. Então, conseguir uma vaga para a Champions, já nessa temporada, sem nenhuma contratação, e que se conseguisse só uma vaga para a Europa League, acho que todo mundo ficaria ok, se demonstrasse um futebol promissor, acho que dá 2 passos em vez de 1, que era esperado. De repente, essa temporada que eu prevejo como ainda de transição, porque tem adaptação de reforços e tudo mais, pode ser que dê 2 passos novamente em vez desse único que eu estou prevendo aqui. Se eu fosse apostar aqui, eu projetaria uma diferença menor, sim, do Liverpool para o Chelsea. A questão é que o Liverpool também foi bem no mercado. Não precisava trazer tanta gente quanto o Chelsea precisava, e trouxe 2 jogadores que, principalmente o Thiago, mas o Diogo Jota também, vão dar mais opções e mais versatilidade tática para o Jürgen Klopp e mais respiro para ele rodar o elenco do que na temporada passada. Então, o Liverpool não ficou parado. Por isso que eu não sei o quanto que essa diferença ela pode reduzir, mas eu acredito que reduza sim. Eu não vejo o campeão da Premier batendo tantos pontos como ultimamente tem sido. 90 a mais. Eu acho que isso pode ser um pouco mais... o pé no freio vai estar um pouco mais forte. Até porque outros times se reforçaram, né? O Everton veio com um time interessante. Só que o Everton também é aquela coisa, a gente sempre bota uma expectativa, mas nunca entrega, né? Mas quem sabe agora, numa segunda temporada, a Ancelotti pode... Eu acho bem difícil realmente que bata 90, 100 pontos de novo. A tendência é a diferença diminuir, né? Ganhar é muito difícil. Como você falou, temporada passada a gente não imaginava o G4. Inclusive, o Lampard foi, ao longo da temporada, refém daquele começo muito bom, que colocou o Chelsea em quarto, inclusive, né? A cobrança foi lá em cima, só que é só guria, o time era muito inexperiente, é muito difícil você manter, né, uma sequência tendo tantos jovens que iam oscilar como todos oscilaram, né? Desde o Abraham artilheiro até o Reece lateral, todo mundo em algum momento da temporada passou por uma fase ruim, mas foi muito acima da expectativa. Eu acho importante essa janela, até para dar respiro para a molecada não ser queimada, né? Então,
o Reece vai ter mais tempo para poder, enfim, apresentar o futebol dele, mas ficar evoluindo um pouco mais do lado de fora do que de dentro. O próprio Gilmore, o próprio Abraham, o Hudson-Odoi, porque são jogadores que precisam ser lapidados com calma, né? E eles conseguiram atingir um objetivo muito grande na temporada passada, que agora eles podem, por mais que na cabeça acho que deles é óbvio que eles querem ser titular, mas eu acho que é preciso ter um pouco de calma para não entregar uma responsabilidade maior do que eles de fato podem corresponder nesse momento. Agora, acho que está desenhado que o Chelsea vai ser a terceira força nessa temporada da Premier League. Acho que a distância para o United aumentou. Se a temporada passada eles terminaram com o mesmo número de pontos, eu acho que agora o Chelsea está alguns passos à frente desse Manchester United e está mais próximo do Manchester City. O City perde força, porque o City perde o Sané, tudo bem que mal jogou na temporada passada por conta de lesão, mas enfim, não está mais no elenco, e perde o Davi Silva. E você tem uma janela do City muito tímida, né? Trazendo o Ferran Torres, que é um jovem que pode vir a ser um grande jogador, mas ele não está pronto para ser um Davi Silva. O Foden, que está sendo desenvolvido com calma, também ainda não é um Davi Silva, até porque para ser um Davi Silva você precisa ser muita coisa. E traz o Ake, que talvez venha a ser uma opção importante para a titularidade do lado do Laporte. Enfim, acho que o City perde um pouco de força. Então, acho que pensar em título talvez seja, na minha visão, ainda muito cedo para o Chelsea. Mas a aproximação para o Manchester City ela pode vir já nessa temporada. E a outra dupla de Londres vem se reforçando bem, né? A gente tem um Arsenal ali que se reforçou na defesa, que era um problema, né? O Tottenham agora com o Reguilhon e com o Bale, que se jogar o que sabe é um baita reforço para fazer um trio de ataque muito interessante ali no Tottenham. Eu acho que, como eu falei, é muito difícil imaginar que um time vai bater 90 pontos de novo. Tem muito time bom brigando. E o Chelsea, mesmo com todas as contratações, se não tiver um trabalho bem feito, sobra. Fica lá para trás. Porque o nível subiu demais. Inclusive, o United eu acho que é o que mais vai sendo deixado, né? Só que é o United, então a gente não pode duvidar de muita coisa. Justamente. Mas a nível de elenco, né, e de janela, todo mundo vem se reforçando melhor do que o United, né? Exatamente. E o United traz um jogador que, por mais que seja muito interessante, é para uma posição que o elenco não precisava. Exatamente. Vai ser um 12º jogador, né? Exatamente. Você já tinha ali o Fred como o cara que batia na porta para entrar no meio-campo titular, e agora você tem mais o Van de Beek. Quando você tem uma defesa muito deficiente, principalmente lateral esquerda e zaga, precisa de um ponta para justamente fazer o que o Chelsea vai fazer com os jovens. E no caso do United seria com o Greenwood, para ele não ser jogado na fogueira tão cedo. É um cara muito promissor, acho que da geração dele da Inglaterra, acho que ele é um dos melhores, pelo menos é o que ele demonstrou até agora, mas não pode ser colocado como titular uma temporada inteira ainda. Então seria importante o United fazer com ele o que o Chelsea está fazendo com o Hudson-Odoi, com o Gilmore, com o Abraham e tudo mais. Então, acho que o United realmente pode ver o bonde passar. E você já falou do Everton, o Wolves, por mais que tenha perdido alguns jogadores, se reforçou bem. A seleção portuguesa do Wolves, né? Traz o Semedo, traz o Fábio Silva, promessa do Porto. Então, acho que é um time interessante que já tinha uma base boa, né? E não perdeu nenhuma grande estrela. O Traoré continua lá, o Jimenez continua lá, o Rubem Neves. Então, acho E a contratação do Semedo é interessante porque você tira o Adama da ala, né? Você bota ele onde ele rende mais que ela na frente. Exatamente. Então o Wolves também é um time interessante, né? E sobre os jovens, acho que nessa temporada os únicos que vão ter minutos bastante como titulares provavelmente seja o Mount, que é o filho do Lampard, e o Reece James, né? Que é muito difícil que perca a posição para o Spilicueta. Acho que é muito acima da média ali também. Inclusive, é um debate que a gente tem, né? A gente acabou de perder aí o Lamptey, tá jogando uma barbaridade no Brighton. Mas é aquela questão de você ter muito guri bom na mesma posição, na mesma geração, e você tem que se livrar de algum. Né? Ele, inclusive, não quis renovar, isso é uma coisa interessante a gente falar. Ele não quis a renovação, não é que o Chelsea não quis ele, né? Ele quis jogar, quis sair, e completamente compreensível, tanto que tá jogando muita bola lá. Mas claro, o Mount, eu acredito que seja titular.
Inclusive, eu acho que o Mount vai ter mais minutos do que o Kovacic na temporada. Obviamente vai depender muito do esquema, mas se a gente imaginar um 4-3-3, que foi o que mais deu certo na temporada passada, com 2 camisas 8, vai ser Havertz e Mount. Então eu acho que o Kovacic vai acabar tendo menos minutos que o Mount essa temporada, apesar de temporada passada ter sido o melhor jogador do time. Exatamente, né? Você vê como o mundo do futebol ele pode mudar rapidamente. O cara sai de melhor jogador da temporada inteira, do voto dos próprios torcedores, né? Se não me engano. E depois na votação interna. Ele pode acabar sobrando nesse meio campo. Mas é opção. Você tem um Kovacic no banco, é interessantíssimo, né? E você até para você colocar um pouco mais de experiência no jogo que você precisa e tudo mais. Agora, você citou Arsenal e Tottenham. O Arsenal é outro que está numa temporada que eu olho como transição também, e passos atrás do Chelsea. E o Tottenham, por mais que eu entendo a crueldade que foi a questão física com o Mourinho desde que ele chegou, né? Ele teve muito pouco do material de excelência do Tottenham à disposição, perdeu o Harry Kane, perdeu o Son, perdeu o Sissoko, enfim, jogadores que você, quando monta o time titular do Tottenham, eles estão lá, evidentemente. Eu não consigo ainda ter muita confiança no trabalho do Mourinho, para variar, né? Tem sido assim. Então, eu não sei o quanto que ele vai conseguir aproveitar essa janela que foi interessante. O Doherty é um cara que chega para ser titular, o Reguilon também, evidentemente, o Bale pode fazer um trio de ataque se tiver saúde física, mas é o Mourinho, né? Sempre... A gente brincou que é capaz que o Mourinho bote o Reguilon no banco e o Bale na lateral esquerda. É bem provável que ele faça isso. Mas é a segunda temporada dele, né? Ele chegou na metade da última, né? Então vai ser a primeira que ele começa. Normalmente a segunda dele é interessante, vamos ver. Né? Tomara que não. Tomara que fique por ali mesmo. Mas é isso, acho que vai ser uma briga bem interessante, né? É muito time de qualidade. E o Chelsea nas Copas pode brigar, né? Porque nessa última, só com o Guri já conseguiu chegar numa final. E vamos combinar que a arbitragem foi muito mal naquele jogo, né? Demais. Então, com as contratações, acho que dá para beliscar alguma Copa já, para o Lampard finalmente ganhar alguma coisa e tirar um pouco da pressão das costas. Né? Exatamente, até porque se você olha para a Premier League e para a Liga dos Campeões, virtualmente é muito difícil o Chelsea conquistar qualquer um desses títulos nessa temporada. Então seria importante, sim, beliscar, nem que seja uma Copa da Liga, para você de fato ser campeão, para você coroar a primeira etapa desse trabalho do Lampard. Mas eu tô realmente muito curioso e empolgado com esse Chelsea, porque se você... o time titular, né, a gente sempre tem que colocar a sobressalva de se todo mundo estiver bem fisicamente, né? Tomara que não tenha nenhum acidente de percurso. Mas eu acho que o time titular, cara, ele é de primeira prateleira da Europa. Qual seria o teu time titular com quem chegou? Rapaz, vamos ver como é que vai ser o Mendy no gol. Então colocaria já esse voto de confiança no Mendy à frente do Kepa. Então, na lateral esquerda, evidentemente, vai ser o Tio. Eu colocaria o Reece James na lateral direita. Acho que a dupla do Thiago seria o Zuma, para mim. Acho que ainda também. Não sei qual Por cima, pelo alto, ele é muito bom. Né? O Zuma, ele é muito bom zagueiro. Ele dá uma desligada de vez em quando, que parece que apaga, mas concentrado, ele é muito bom zagueiro. Acho que vai evoluir demais do lado do Thiago Silva também. É esse o ponto, né? O Thiago pode ser esse zagueiro que vai fazer com que o parceiro evolua. Ele fez assim com o Marquinhos no PSG. Eu sei que o nível é diferente, o Kimpembe também, mas o Van Dijk fez o mesmo, né? Quem era o Matip antes? O Matip era um cara super irregular. O Gomes era um cara que não tinha confiança. E do lado do Van Dijk, ambos renderam muito bem. Então pode ser o caso do Thiago com o Zuma no Chelsea. E aí o trio de meio campo, acho que é essa dupla que você falou com o Jorginho mais atrás, com o Kanté mais atrás, né? Então a gente tem o... Que susto! Não, e o Jorginho no banco de reservas é uma opção interessante também. Quando você olha para... O Jorginho é complicado, porque eu não consigo ver ele no esquema do Lampard. Eu conseguia ver ele muito bem no do Sarri. No Sarri ele é perfeito. Porque Sim. A bola passa por ele o tempo todo, né? Ele que controla absolutamente tudo, tanto que ele foi muito bem. Mas com o Lampard eu não consigo. Eu acho que atrasa muito. O Lampard é um jogo mais objetivo, mais dinâmico. Sim. E o Kanté também, como primeiro volante, é complicado. Eu não sei também, mas o meu seria o Kanté. Acho que colocaria o Kanté, o Mount com o Havertz,
Agora, o ponto interessante para mim é que o Jorginho ele pode ser um cara para entrar no jogo que você realmente precise segurar um pouco, né? E você Sim, para precise temporizar. mais Isso. posse de bola, enfim, tentar tirar a ameaça de um time no segundo tempo. Mas eu concordo com você, acho que a característica do Jorginho não é nem a qualidade dele, porque qualidade ele tem. A qualidade ele tem. A característica dele não encaixa muito com a proposta do Lampard. E aí o ataque, acho que a gente vai ter Pulisic, Werner e mais quem que você colocaria? Ziyech, óbvio. Vamos ver como é que vai ser o Ziyech, né? Cara, o Ziyech é o que eu tô mais animado, juro pra você. Todos. Antes Mais de do que o Werner. Havertz, antes de Werner, é o cara que eu tô mais animado pra ver. Porque ele já chega tendo que mostrar, né? Ele não tem 21 anos. Ele já Sim. tem 27. Então é um cara que já chega pra mostrar. E é muito bom de bola. É muito bom. Ele é muito bom de bola. Naquele Ajax ele era o cara que mais encantava, né? Acho que Assim, talvez o Tadic fosse o mais cerebral daquele Ajax da Liga dos Campeões, mas o Ziyech era ele o é, entretenimento, mais beleza. ele é uma espécie de Mahrez aí que tem uma qualidade maior no passe e tudo mais. Exatamente. Inclusive, o vídeo com o vídeo Sérgio Rodrigues foi sobre o Ziyech. Eu falei que se o Ziyech, obviamente a gente não tinha o Havertz ainda, né, para comparar a posição, mas se o Ziyech chegar adaptado, é um cara para ter um impacto tão grande quanto o do Bruno Fernandes temporada passada. Ele tem mais Verdade. bola que o Bruno Fernandes, eu acho que isso não tem muita dúvida. Acho que em Sim. qualidade no pé ele tem muito mais qualidade que o Bruno Fernandes. E eu Sim. acho que o impacto também pode ser bem interessante. Ele tem que mostrar agora o que o Bruno já mostrou numa liga com a exigência que é a Premier, né? Mas veja só, olha o time que a gente montou. Cara, dá para bater de frente com outros times grandes da Europa, né? Não só da própria Inglaterra. É claro que eu acho que ainda está, enfim, ainda mais olhando para elenco e tal, tem o Bayern de Munique, eu acho que está ali Ainda não na dá. primeira prateleira sozinho, e aí a gente tem o Liverpool chegando perto, e depois acho que está o Chelsea junto com praticamente todos os outros, cara. Esse time do Chelsea, ele não está muito distante, rendendo o que a gente imagina que pode render, Sim, tá? tem que funcionar, o Lampard tem que fazer funcionar, tanto que agora a exigência vai ser um pouquinho mais alta. E tem que ser. Não a ponto de pedir a cabeça caso der errado, mas também a gente tem que exigir um pouco mais que a temporada passada. Né? Sim. Inclusive, você falou sobre a diferença do Bayern, só para quase chegando no final, o Mount deu uma entrevista falando que no jogo ele não conseguia chegar perto do Thiago. A diferença era tão grande que ele não conseguia se aproximar do Thiago. Então aí a gente já consegue ver o abismo entre os dois times, mas eu acho que com esse elenco a gente também tem que pensar na quantidade de jogadores que vão ficar no banco, né? Kovacic provavelmente seja um jogador de banco, Jorginho, Abraham, artilheiro do time, talvez esteja no banco. O próprio Giroud, que é muito importante quando entra. O Giroud tem um papel tático ali e a questão do pivô dele muito interessante. Aspilicueta no banco, Tomori, que é um grande zagueiro que tá surgindo. O próprio Gilmour, que para mim joga uma barbaridade, vai estar no banco. Então, o elenco, ele melhorou demais. Né? Vamos ver se dá tempo do Rice vir. Se vir aí, pelo amor de Deus, aí acaba, fecha. Daí não tem disputa mais. Né? Seria um cara muito interessante para vir. Imagina uma zaga aí, o Rice e o Thiago Silva, seria sensacional. Até mesmo considerando que talvez, vamos supor que o Zuma joga uma barbaridade, você consegue botar o Rice como o primeiro volante, que daí sim é um primeiro volante, não é como o Kanté. Né? Verdade. Não, aí seria uma contratação que é a cereja do bolo, né? Que você Sim, é o que falta. Traz para o setor que mais precisa ainda também, né? De reforço e com a qualidade que o Chelsea demanda. Eu acho que as expectativas já estão postas aqui, né? O grande ponto é o que você falou, a torcida ter a paciência que teve na temporada passada. Porque se tiver... E eu não percebo isso aqui não, tá? Acho que a torcida do Chelsea está bem na mesma página que o Lampard. Mas se tiver... Eu acho que o torcedor brasileiro ele é um pouco mais impaciente do que o torcedor inglês. Porque ele é brasileiro, né? Ele acha que é tudo Flamengo e Corinthians aqui. Eles tentam levar da mesma forma, mas não existe. É uma coisa que a gente bate na tecla sempre também. Paciência, calma. Tem que ter paciência, tem que ter calma, porque ainda não é a temporada para você esperar o Chelsea brigando pelo título. Repito, pode dar 2 passos, como deu na temporada passada, em vez de 1, e brigar. Mas eu consigo projetar esse Chelsea brigando pelo título na próxima temporada, se a atual for dentro do que a gente está projetando aqui. É isso. Fred, muito obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite, por participar aqui e falar um pouquinho do Blues of Stamford.
esclareceu bastante coisa, ajudou o pessoal a entender também bastante coisa. Muito obrigado, a gente se vê. Não, obrigado você, Gustavo, um abraço para vocês e dentro do possível, espero estar bastante próximo desse Chelsea para trazer entrevistas, informações, enfim, vamos ver como que vai ser essa temporada do Chelsea. Valeu. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.